A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa tarde. Não, vocês não comeram. Boa tarde. Agora foi melhor, né? Isso é bacana, né? Então, é um tema meio ousado, né? Quando a gente fala da potencialização e efetivação das políticas públicas. Pensar em política pública é pensar em pessoas, né? Então, quando nós pensarmos, é ter esse olhar para a pessoa que vai estar sendo ali no resultado final desse processo das políticas públicas. Então, o que é a política pública? É todo um conjunto, né, de leis, de programas que o governo, na instância municipal, estadual, governamental ou federal, constrói. Para quê? Para chegar até aquela comunidade, as pessoas, ou ponto final que vai alcançar com essas políticas públicas. E aí a gente tem na área da educação, da saúde, da cultura, do lazer. Então, não adianta a gente pensar em políticas públicas se a gente não pensa no planejamento estratégico, né? Então, para pensar em políticas públicas, nós precisamos pensar no planejamento. É mesmo um processo de a gente ter um sonho e o sonho só está na cabeça. E a gente não planejar esse sonho para que possa ser executado, né? Então, muitas das vezes, a gente só tem um pensamento. É um pensamento que a gente quer realizar, quer fazer, mas a gente não se planeja, né? E a gente não vai botar isso em prática. Porque planejar é uma coisa, executar já é uma outra coisa totalmente diferente, né? Então, primeiro passo, a gente pensar nesse processo dessa análise, né, do diagnóstico do que é que a gente vai fazer, para quem essas políticas. Logo após, a gente pensar nesse processo da missão, da visão, né, dos valores, que nós vamos pensar baseado nesse planejamento estratégico, estabelecer os objetivos estratégicos, né? Pensar qual é o meu objetivo geral, é alcançar quem, é fazer para quem, né? Então, eu preciso do meu objetivo específico, logo após o estratégico, para quê? Como é que eu vou alcançar esses objetivos? De que forma é que eu vou chegar? Né? Porque eu tenho que pensar e tenho que alcançar esse resultado. De que forma é que eu vou alcançar esse resultado? De que forma é que eu vou construir essas políticas para essas pessoas, para essa comunidade, para essas diversas áreas? Então, nesse processo, a gente vai pensar nesse processo do alcance, né? O que é que eu quero alcançar? De que forma que eu vou alcançar? Baseado em todo nesse processo do alcance, o que eu quero, eu vou começar o desenvolvimento, né? Desenvolver as ações de plano. Como é que eu vou desenvolver isso? De que forma que eu vou estar? Com quem que eu vou estar buscando para poder aquilo ali poder estar sendo construído e sendo executado de forma mais eficaz? E, após tudo isso, desse processo, desse planejamento, que eu já fiz o processo de desenvolvimento, né, e esse pensamento dos objetivos, o monitoramento e avaliação. De que forma que eu vou monitorar, que eu vou avaliar, né, se deu certo, se não deu certo? Porque a gente colocar no papel é muito fácil, mas a gente sair do papel para a execução, que é o mais difícil, né? De que forma que a gente vai executar e que vai chegar de forma eficaz? Se a gente pensa a política para alguém, para algo, nós precisamos ouvir, né? Algo ou alguém. Para quem é? Qual a necessidade? Qual esse pensamento? E aí vem esse processo da potencialização. Eu não consigo potencializar uma política pública se eu não ouço, se eu não faço essa parte da escuta, né? Para entender, de fato, o que eu vou conseguir realizar, para quem eu vou conseguir realizar. Porque, muitas das vezes, o que acontece nas políticas públicas muitas das vezes, colocar o que tem que ser feito, o que acha que deve ser feito, né? Então, acho que a gente não pode estar no achismo, a gente precisa
pensar, de fato, para quem é, qual a necessidade de quem é que vai estar a pessoa ou aquele segmento da saúde e da educação que vai estar sendo recebido com essas políticas efetivas, né? Porque efetivar, de fato, não é só a gente estar no papel, a gente, de fato, a gente estar construindo e botar em prática, e que seja eficaz todas aquelas ações que a gente propôs nos objetivos. E aí eu trouxe alguns exemplos que a gente tem de políticas públicas muito bem efetiva, né? Porém, ainda falta esse ajuste, que é a questão da avaliação, do desenvolvimento, que precisa ser acompanhado e pensar o que é que deu certo e o que é que não deu certo. Então, a gente tem o SUS e o SUAS, né, que são programas de políticas públicas que hoje atendem a uma comunidade, né? E hoje o SUS, de políticas públicas, é um dos maiores que nós temos no nosso Brasil, né, de políticas voltadas para a saúde. O SUS é política voltada para o desenvolvimento social. A gente sabe que ainda está muito longe, a gente está muito longe de a gente ter um desenvolvimento social mais eficaz, né? Mas a gente espera que essa política seja bem mais eficaz e que a gente consiga, de fato, ter esse desenvolvimento social. E aí eu já trago para o campo cultural, o campo da cultura, né, que é um desenvolvimento. No Brasil, hoje, o PIB de 3,11% vem da área da cultura, da área da economia criativa. 3,11%. Então, a gente tem algumas políticas algumas que foram implantadas, outras que estão sendo implantadas. Nós tivemos uma política muito forte, que foi a política Paulo Gustavo, que foi ligado ao audiovisual, onde o audiovisual ganhou essa potência, esse fomento e essa potencialização através desse recurso, né, e que hoje existem outros programas, outras políticas voltadas para o audiovisual. Nós temos a Lei Aldir Blanc, aí, que está beneficiando essa cadeia da economia criativa, investindo, injetando vários recursos, e que, muitas das vezes, esses recursos dentro da economia criativa, quando a gente investe R$10 nesse processo, a gente vai ganhar o que gira em torno daquela comunidade, daquele município, bem mais do que o governo investiu, né? Porque quando um artista, algum segmento da economia criativa, começa a ganhar R$10, desses R$10 ele multiplica em R$100, né? Então, essa lei ela veio com um programa agora, né, com um programa com as políticas públicas voltada para a área cultural, né, onde a gente tem aí durante esses 5 anos aí com esse processo dessas políticas, que é uma política que ainda está engatilhando, né? O SUS demorou anos e anos e anos para ser implantado e para ser efetivado. Mesmo um processo na área do entendimento, da economia criativa, em algumas áreas que ainda não tem uma política eficaz. Então, o processo ainda é lento, o processo é passo a passo. E aí a gente tem, né, baseado em todos esses processos das políticas públicas voltadas para essas áreas. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, a gente tem a lei de incentivo, que é a Lei Rouanet, né, que ainda está bem longe ainda também de estar chegando, de fato, a ponta a ponta, né? Ainda, infelizmente, a gente tem ainda uma maioria que é minoria, né? Uma maioria que ainda se beneficia com essa lei, que é uma lei também, que é uma lei de fomento, uma política também de fomento à cadeia produtiva ligado à economia criativa, né, ligado para eventos e entre outros, e está bem longe ainda de chegar na ponta. E a política, o ideal e o objetivo de cada política é que chegue na ponta, não chegue só no meio, né, e que ela esteja sempre na ponta também, né, as pessoas que estão lá bem no final e que muitas das vezes é esquecido, né, muitas das vezes não tem esse acolhimento através dessas políticas. E nós temos, aqui no estado da Bahia, nós temos o Faz Cultura, né, que é também uma política também que está se efetuando há muitos anos aí, que é o Faz Cultura, que é a política
a política pública voltada para apoio, incentivo e fomento a essas cadeias. Quando a gente pensa nesse processo das políticas públicas, precisamos pensar sempre em quem e para quê, né? Então, a gente não pode só pensar, porque eu acordei, hoje eu acordei virado e pensei em construir uma mesa, e vou construir porque aquela comunidade, aquele município vai precisar daquela mesa. E muitas das vezes não é a necessidade daquele município, do meu ponto final, né, do meu objetivo que está ali, é construir uma mesa. Talvez aquela comunidade, aquela cidade, né, a política que nós vamos fazer, talvez não precise da mesa, precise de uma bolsa, precise de uma cadeira, precise de uma roupa, né? Então, é todo esse processo que nós precisamos, de fato, entender e compreender o porquê, para quê e para quem, né? Para que a gente possa, de fato, efetivar. E hoje pensar em políticas públicas é a gente pensar no ser humano. Todas as políticas públicas que hoje existem no nosso Brasil é pensado em alguém. É para quê? Né? É pensar, se for na da saúde, a saúde. Quem vai atender, quem vai ser atendido através da saúde são pessoas. Né? Nós temos a política voltada para universitário. Quem vai ser atendido são pessoas. Nós temos as políticas voltadas para a questão cultural. Quem vai ser atendido são as pessoas. Sempre ter esse olhar, pensar no outro, né? Não pensar só que vai ser implantado porque eu achei que deve ser dessa forma e pronto. Não, eu acho que a gente precisa pensar nesse processo, dessa potencialização, ter esse olhar e, acima de tudo, pensar nessa instância governamental, né, enquanto os municípios, enquanto o governo, ter uma política de continuidade. Muitas das vezes, os seus municípios, devido a ter aí, durante 4 em 4 anos, as eleições, não tem uma política continuada. Então, começa uma coisa em uma gestão, para. E aí, na outra, tem que botar tudo do zero novamente. E aí, na outra, tudo do zero novamente. E isso serve para a questão do nosso Estado, do nosso Brasil. Né? A gente não tem uma política continuada. Sempre quando o outro entra, tem que começar tudo do zero. Tem que ser implantado tudo do zero que tem que ser feito. Então, a gente precisa, acima de tudo, que nesses órgãos governamentais a gente tenha, sim, essas pessoas capacitadas, técnicas, e que tem essa continuidade nos trabalhos. Muitas das vezes, dentro dos municípios, é muito mais complicado, né? Porque ainda você tem na instância governamental e na instância federal, vocês têm os funcionários, os técnicos de carreira, que dá continuidade e que tem esse encaminhamento para essas políticas, né? Já está lá pronto, sabe o que tem que ser feito, quem entrar já sabe o que vai ser feito. Mas, enquanto nós pensarmos nesse processo do município, é bem mais complicado, porque, muitas das vezes, os processos dentro do município são, porque é meu amigo, eu vou colocar lá. E meu amigo não tem nem capacidade técnica para poder gerir aquela política, né? Para poder estar seguindo com esse processo. Então, porque fulano estava comigo, fulano, às vezes, nem tem entendimento, mas eu vou colocar porque fulano é meu amigo, estava comigo, estava de mão dada, estava levantando bandeira. Né? Então, esse processo que, se a gente não pensar nessa instância, dessa continuidade das políticas de uma forma efetiva e potencializar esse processo, a gente não vai conseguir andar, né? Vai ser sempre retrocesso, porque um começa, o outro vem e acaba. Depois um começa e outro vem, isso aqui eu não quero não, isso aqui eu vou fazer de outra forma. E assim, e quem sofre com isso tudo é o quê? É quem está lá na frente? É quem está lá gerindo? Não, são as pessoas, né? Porque tudo isso foi feito para as pessoas. Então, se a comunidade não se beneficia disso de uma forma continuada, infelizmente, quem fica prejudicado é a comunidade. E nós precisamos sempre pensar, tudo que nós fazemos para o outro. A gente não faz para si mesmo. Né? Então, a maioria aqui tem empreendedores. Né? Quando você faz seu empreendimento, você pensa no outro. Você não pensa em si, você vai pensar no outro. Você faz porque é do outro. Então, a gente pensar sempre nesse processo das políticas, porque ela, de uma forma abrangente, a nossa vida é uma política, né? Nós vivemos de uma política.
né? Não partidária, mas de uma política, cada um com sua área, com seus segmentos. E aí a gente tem esse processo que a gente tem que ter esse olhar para o outro. O que é que eu vou fazer que o outro vem? Né? E aí a gente faz esse processo da análise SWOT, para quem é de RH, né? Pensar no nosso ponto fraco, no nosso ponto forte, na ameaça, na oportunidade. A gente pensar de que forma poxa, eu vou implantar essa política na minha empresa, vou implantar essa política na minha cidade, no estado, seja onde for, e vou fazer essa análise, né? Dessa avaliação. Qual é o ponto forte? Qual é o ponto fraco? Será que o que eu estou fazendo vai ser bom para a comunidade? Vai ser bom para as pessoas que é meu público-alvo? Será que isso vai ser bom? É o que eu estou pensando, porque eu acordei hoje com o olho virado para a lua, e aí pensei hoje que eu vou pegar, comprar uma câmera e dar todo mundo da cidade. Né? Então, a gente ter esse olhar e pensar sempre nesse processo. Pensar... trazer essa análise do ponto forte, do ponto fraco, né, das oportunidades e das ameaças, para que, de fato, ela possa ser, nesse processo da avaliação e do monitoramento, a gente possa se pensar se está ok, se o que pensou foi feito de forma correta, né, foi feito de forma bacana, legal, que chegue em outra pessoa, porque o benefício para outra pessoa, não é para mim. Então, a gente sempre está pensando nesse processo. Enquanto gestor de políticas voltado agora para uma das áreas, que é a política culturais, o meu olhar sempre foi ver meu público-alvo. Então, meu público-alvo era as manifestações, a cadeia da economia criativa. Então, pensar de que forma que eu posso estar potencializando essa política para essa cadeia produtiva. Né? Então, foi um olhar muito sensível e que nós conseguimos avançar. Mas vem o processo da questão da descontinuidade. Né? Descontinuidade. Então, quando a gente pensa nesse processo das políticas públicas, a gente pensa em transformação de vida, em transformação social. Se a gente não pensa em transformação social, a gente não está pensando em políticas públicas. Porque, independente da que esfera ela seja, que seja da área da saúde, da área da educação, da área de esporte, entre outros, a gente sempre vai pensar no processo do bem-estar, da transformação do indivíduo. E aí, baseado nisso tudo, né, eis que surge um desejo meu também para a minha comunidade. Pensar em que eu posso fazer para esses jovens, para esses adolescentes que estão chegando, para essas crianças, para esses adultos. Né? E aí, esse que surge baseado em tudo isso, já que o poder público, que o governo não faz, e que tem que fazer, às vezes, é a sociedade, que tem que ser implantado, é esse que surge esse instituto, que é o Instituto Imunjá, que ele pensa na criança, no adolescente, nos jovens, nas mulheres, pensar nessa transformação social através da música. O nosso olhar, a gente pensou nesse momento a música. Né? E a gente traz, nesses jovens que nunca tiveram essa oportunidade de estar conhecendo outras vertentes, né? De estar vendo, conhecendo um novo mundo, a gente traz, através desse projeto, desse instituto, a gente traz essa possibilidade para os jovens, para nossas crianças, para que elas se tornem um cidadão do bem. Né? E que ela possa, através desse processo, ela possa, de fato, transformar outras pessoas, transformar outras vidas. Né? Então, através desse processo do Instituto, a gente começa a consolidar o tempo, né? A gente começa a se consolidar através desse papel dentro da sociedade, né? Dentro da comunidade, levar também um processo de políticas públicas culturais através do terceiro setor. Né? Então, espero que a gente deu para resumir um pouco, né? O nosso tempo é curto, mas eu acho que precisamos pensar nesse processo, dessa potencialização, da efetivação de uma forma continuada, e a gente não pode pensar em política pública se não pensar nas pessoas. Né? Então, desde já, o meu muito obrigado. Né? Agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando rapidamente desse processo, né? E que a gente possa aí somar e que os demais que venham também a gente possa contribuir para o nosso aprendizado e aí seguir. Desde já, o nosso muito obrigado. Obrigado.